Oi, gente! Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a tratar sobre a Grécia. E toda vez que a gente falar sobre Grécia, a gente está falando de Grécia Antiga. Mas por que a gente tem que tratar da Grécia com tantos detalhes? Porque a Grécia, pelo tamanho que ela foi, por toda a sua grandiosidade, foi uma civilização esplendorosa. Ela interferiu e influenciou as civilizações posteriores e a gente tem interferência da Grécia até hoje na nossa vida. E aí a gente vai estudando e vai vendo quais foram essas influências que a gente tem até hoje. Primeira coisa que a gente tem que ter na mente quando a gente falar de Grécia. Grécia, ela não era um território delimitado, ou seja, não tinha aquele território demarcado. Então, quando a gente fala de povo grego, de povos gregos, de civilização grega, nós estamos falando de povos que pactuavam da mesma cultura, os mesmos costumes, a mesma língua, a mesma religião. Então, a Grécia era um território bem vasto, mas tinha algumas características desse território que fizeram com que eles se tornassem grandes comerciantes marítimos. Quase que não sai. Mas o que é isso? Por que eles se voltaram para o mar? Qual a necessidade que eles tiveram de procurar no comércio marítimo um meio de sobrevivência? Toda vez que você ouvir falar do território grego, você também vai ouvir falar assim, rios parcos. O que são rios parcos? Rios com pouca água, rios que secam durante o período não chuvoso. Terra pouco fértil, ou seja, a terra não era agricultável. Solo pobre em mineral, ou seja, eles não tinham opção de sobrevivência. Então, quando eles se voltaram para o mar, para o comércio marítimo, era justamente essa procura do meio de sobrevivência, já que as questões físicas da terra não ajudavam muito nessa questão da agricultura. E aí, então, nós temos um outro detalhe. A Grécia Antiga ela é dividida em 3 períodos, minoico, micênico e arcaico. O arcaico ele vai terminar lá na criação das cidades-estados. As cidades-estados que mais se destacaram na Grécia, a gente já ouviu falar em outras séries passadas, que é Esparta e Atenas, não é isso? Mas a gente vai estudar agora até chegar lá. Então, vamos lá. Período minoico. Período minoico que domina é a civilização cretense. E aí tem alguns detalhes na civilização cretense. Por exemplo, o palácio era o centro da vida econômica. Esse palácio não era circundado por muralhas, ou seja, ele não era rodeado por muralhas, o que dá indícios desses povos serem grandes guerreiros porque não tinham medo de ameaças externas. Aí a gente vem no período micênico, que é onde os aqueus dominam Troia. Tá bom, a gente viu civilização cretense, agora eu falo de aqueus, mas o que é esse povo? São povos, são tribos, todas tribos gregos, só muda a denominação. Então, quando os aqueus dominam Troia, que aí a gente vem com toda aquela questão daquela história fantasiosa de Helena de Troia, isso pra gente não interessa. Porque se aquela questão de Helena de Troia, isso tudo vai florear uma questão que era luta por território, apenas isso. Então, quando os aqueus dominam Troia, a gente tem a decadência do domínio da civilização dos aqueus. Aí a gente chega no período arcaico. E o que o período arcaico traz para a gente? Essa dissolução do poder central. Nós temos a criação dos genos. Genos seriam famílias, né, aristocráticas, ou seja, famílias do alto escalão, que de um denominador comum, ou seja, um ancestral em comum, formaria ali um grupo de famílias. Então, o território começa a se dissolver. E aí, em volta desses locais, dessas casas grandes, desses castelos, começa a se formar
comércio, uma vilinha ali, uma vilinha ali. E aí, desses gêneros, nós temos a formação das cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Uma cidade socioeconômica e politicamente independente. Ou seja, eu não tenho que seguir a mesma religião da outra cidade, eu não tenho que seguir o modo de economia da outra cidade, eu não tenho que seguir o modo de vida da outra cidade. Então, elas são totalmente independentes. E quais são as que se destacam? Esparta e Atenas, que é o que a gente vai ver na próxima aula.